Hoje, o transporte de veículos de emergência. Direção defensiva, estado físico e mental do condutor. Aula 40. Condições emocionais. Conforme já aprendemos, o motorista profissional defensivo é aquele que dirige atento a todas as condições adversas que o trânsito pode propiciar. Porém, é obrigatório que o motorista tenha uma preocupação com suas condições físicas e psicológicas antes de dirigir. Vamos conhecer as principais situações prejudiciais à saúde do condutor. Sono. O sono diminui muito a capacidade de dirigir. A necessidade de sono é diferenciada para cada organismo, mas é importante que todos durmam. Porém, em geral, dormimos menos do que precisamos. Muitos condutores profissionais acreditam que podem controlar o sono utilizando artifícios como café, água gelada, pano molhado na cabeça, música alta ou vento no rosto, situação que nem sempre funciona. Quais são os sinais de sonolência? Cabeça pesada, aumento de concentração para manter os olhos abertos, bocejos intensos, perda de foco da visão, pequenos desligamentos com desvios de trajetória. O que devo fazer? Redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã. Dirigir apenas se estiver descansado e bem disposto. Atentar-se aos períodos em que fica com baixa energia. Planejar descansos e revezamentos em trajetos longos. Fadiga. A fadiga é uma sensação de cansaço permanente, resultante de certas doenças como estresse e esgotamento, podendo ser originada por má distribuição entre horas de trabalho e descanso. Essa condição é muito perigosa para quem passa muitas horas no trânsito. Sinais de fadiga: cochilos intensos, dificuldades de concentração, falha de memória intensa, corpo pesado. O que devo fazer? Dormir e se alimentar com regularidade. Planejar os horários de trabalho. Procurar ajuda médica caso persistam sintomas. Outro fator que dificulta bastante a condução profissional é a condição climática, pois ventos, chuvas e o frio costumam cansar muito mais. Estresse. O estresse é uma reação do organismo diante de situações que possam representar perigo. Ele se revela, por exemplo, pela aceleração do coração, aumento da tensão muscular, aumento do alerta do cérebro e alterações do organismo. O estado de estresse leva ao surgimento de sintomas como fadiga, sono irregular, nervosismo, impaciência, agressividade e até mesmo o aparecimento de doenças orgânicas. O que devo fazer? Um exame médico regular pode ajudar a detectar doenças e males causados pelo estresse. É preciso saber dividir o tempo de maneira que as horas de lazer, bem como a prática de exercícios físicos e ou de relaxamento, possam compensar as tensões do trânsito. Álcool e substâncias psicoativas. Por incrível que pareça, existem profissionais que trabalham alcoolizados, e esse é um grande problema que afeta uma grande parcela da população. Imagine um condutor profissional de veículo de emergência trabalhar alcoolizado. Além de errar por trabalhar alcoolizado, esse profissional erra duplamente por estar no trânsito, colocando a sua e a vida dos outros em perigo. Conduzir sob efeito de bebida alcoólica, conforme legislação vigente, é um ato infracional e criminoso, uma vez que a bebida alcoólica é responsável por grande parte dos sinistros automobilísticos com ou sem vítimas. O álcool, absorvido no organismo, afeta completamente nossa capacidade de conduzir um veículo, pois deprime os centros de controle do cérebro, levando às seguintes consequências. 1. Redução da capacidade de reação. Leva o indivíduo a um estado de relaxamento com retardamento dos seus reflexos, diminuindo a coordenação motora. 2. Redução de inibição. Elimina a inibição, tornando o condutor mais imprudente e agressivo, assumindo assim maiores riscos. 3. Debilitação do controle neuromuscular. Diminui a habilidade de mudar a atenção de um acontecimento para outro, ou de fazer duas coisas de uma só vez.
4. Dificuldade de visão. Dificuldade em analisar corretamente a velocidade de seu veículo e dos outros. O efeito do álcool no organismo vai depender muito do organismo de cada um. Para se analisar o efeito do álcool no organismo, tem de se levar em consideração a massa corpórea, a quantidade de alimentos e água ingeridos, a quantidade de bebida ingerida, o tempo transcorrido após a ingestão. Infração de trânsito conforme o CTB. Condutores flagrados no teste do etilômetro com concentração de álcool de 0,05 mg por litro a 0,33 de mg por litro, artigo 165, infração gravíssima. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penalidades: multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e curso de reciclagem para condutor infrator. Crime de trânsito, conforme o CTB. Já os condutores flagrados no teste do etilômetro com concentração de álcool acima de 0,33 mg por litro, além do artigo 165, responderão por crime de trânsito previsto no artigo 306, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Agravantes do crime de trânsito. Lembrando que, no caso do crime, conforme o artigo 298 do CTB, as agravantes para aplicação da penalidade são: artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Observe que os itens 1 e 5 remetem diretamente ao trabalho do motorista que transporta passageiros, no caso, vítima ou a guarnição transportada. Então, motorista, se você for dirigir, não beba, e se for beber, não dirija. De forma alguma, misture sua profissão com a bebida alcoólica. Caso você tenha essa prática, procure ajuda médica especializada imediatamente. Substâncias psicoativas. Uma substância psicoativa, substância psicotrópica, droga psicotrópica ou simplesmente psicotrópico é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Alguns condutores profissionais que dirigem, sejam por pura irresponsabilidade ou para afastar o cansaço dos longos períodos de direção, ingerem drogas e medicamentos para afastar o cansaço e o sono. O enorme risco gerado por essas substâncias é o adiamento da necessidade natural do descanso do organismo e o surgimento dos efeitos colaterais perigosos, como alterações sensoriais, tonturas, sonolências, entre outros. No caso dos remédios, cabe ao profissional conhecer detalhadamente o medicamento que utiliza, ler atentamente a bula, prestar atenção especial aos possíveis efeitos e tomar as medidas de segurança recomendadas pelo médico. Fim da aula 40.